Boa noite a todos. Louvado seja o Rei. E esse é o momento onde eu tenho pensado sobre muitas coisas, e dentre elas, de que Deus tem tocado no meu coração para ser ferramenta. Eu tenho me preparado há muito tempo, eu tenho estudado muito, mas uma das coisas que o Espírito de Deus tem falado ao meu coração é para que eu preciso entregar isso, eu preciso dar isso, eu preciso compartilhar. E a maneira como Deus fala na palavra, ficou tudo muito claro e você vai entender. E nessa noite eu quero pregar a mensagem chamada multiplique o seu fruto fiel. Multiplique o seu fruto fiel. E eu quero te convidar a abrir no Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, do verso 19 Primeiro Reis 19. E nesse texto você vai ver sobre a vocação do profeta Eliseu. E diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Agora avança aí para segundo livro dos Reis, só um pouquinho à frente, no capítulo de número 2. Segundo Reis 2, de 1 a 18. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Ambos pararam junto ao Jordão.
Então Elias tomou o seu manto, enrolou, feriu as águas, as quais se dividiram em 2 lados. Passaram ambos a seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me, o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti? Disse Eliseu: peço-te que me tornes por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Elias clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para outro lado, e Eliseu passou. Senhor, nessa hora eu me submeto à tua palavra. E Espírito Santo, vem como vieste a Elias. Vem como tu vieste a Eliseu, porque o mesmo Espírito que pairou sobre o coração e a mente de Elias, o mesmo Espírito que pairou sobre Eliseu, ele paira sobre esse lugar, nesse momento, nessa hora. Ó Deus, toca nas águas do nosso coração e começa, Deus, a inflamar esse lugar, e seja cheio esse lugar da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é muito incrível. Esse texto é para hoje, esse texto é para você. Porque eu acredito que já não basta apenas a gente ser apenas um número dentro da igreja evangélica. E eu estou muito incomodado com isso. Eu acho que a gente tem que ir além. Eu acho que a gente tem que fazer uma diferença muito além dessas 4 paredes aqui, de um ambiente alugado. A gente tem que ir além, a gente tem que ter uma voz profética hoje. E eu não estou falando com isso de política, eu estou falando em ser uma voz audaciosa no tempo de hoje. Eu não sei se você sabe, mas hoje é comemorado o Dia da Terra. E hoje, ao redor do mundo inteiro, centenas e centenas de grandes líderes pararam para trazer um recado para o mundo. É preciso mudar, porque a coisa está feia. E eu queria, em nome e homenagem a esse Dia da Terra, eu queria que você repensasse em primeiro lugar uma coisa na sua vida: o seu lixo. Eu queria que você pensasse seriamente na quantidade de lixo produzido por você e na maneira como a gente está tratando isso dentro da nossa cidade. Esses dias eu perguntei, não sei para quem, para onde é que enviam o lixo dessa cidade? E me disseram: bom, passa um carro e leva tudo para Cachoeiro. Só que essa coisa é muito mais séria do que você possa imaginar. Só para você ter uma ideia, uma fralda descartável de uma criança usada, ela demora 550 anos para se deteriorar sobre a face da terra. Eu nem vou estar aqui, graças a Deus, para ver isso. Porém, a questão é a quantidade de lixo e de detrito e de coisa que a gente está produzindo. É um negócio espantoso. Plástico, bolsa plástica. É um negócio absurdo o que estão fazendo com aquilo que Deus criou. E eu creio que Deus vai cobrar o homem também nesse quesito. E talvez você possa estar dizendo: tá, e o que isso tem a ver com a pregação de hoje? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque Deus levanta profetas nessa geração. E eu desejo de todo o coração que você seja um deles.
Que você seja uma dessas mulheres que vão fazer a diferença nessa cidade tão carente, tão miserável como o Bom Jesus do Norte. E como é que a gente faz isso? Se ligando a um modelo eficaz. E o modelo eficaz na ocasião aqui é Elias. Esse homem, levantado por Deus, foi senão o maior profeta do Antigo Testamento. Só que ele percebeu que ele não ia durar a vida toda, como você também não vai durar a vida toda. A pergunta que eu te faço em primeiro lugar é: o que você sabe, você está comunicando e transmitindo e ensinando para quem? O que você sabe, a inteligência que você tem, o conhecimento que você está adquirindo, ele está sendo transferido hoje para quem? Ou será que quando você morrer, acabou? Quem é a sua linhagem descendência? Se você morresse hoje, você faria alguma falta ou você deixaria um legado? E é nisso que eu tenho me preocupado. Não basta apenas, porque há uma grande diferença entre você ter seguidores e você ter discípulos. Elias, ele estava muito afim de formar discípulos, formar o fruto fiel. Não basta apenas o pastor Cleidson ter seguidores. Eu não estou preocupado com aqueles que me seguem. Eu estou preocupado em multiplicar essa mensagem para que você também seja um profeta dessa geração, onde você estiver vivendo. Elias fez isso. Elias fez exatamente isso, e é isso que eu quero compartilhar. A Bíblia diz, em 1 Reis 19:19, Elias está saindo de uma crise. Ele tinha acabado de sair da caverna. E olha que coisa interessante. Quando esse homem ele sai da caverna, ele tinha pedido até para morrer. Mas quando ele sai da crise, ele volta para o caminho para trabalhar. A primeira pessoa que ele acha é Eliseu. E a Bíblia diz que quando ele acha Eliseu, ele chama Eliseu, e Eliseu é o tipo do cara que não está parado, ele está trabalhando. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, para aplicar isso para a sua e para a minha vida, é que Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Deus tem chamados determinados, seja na política, seja na educação, seja na cultura, seja no esporte, seja no empresariado, seja, enfim. Deus tem um chamado para cada um de nós, e Deus separa os seus escolhidos. Eliseu anda por aquele lugar, Elias anda por aquele lugar e diz: é você que eu quero, eu vou te preparar. Hoje, quem é que você está preparando para te suceder? Quem é que você está preparando para suceder você? Quem é que você está preparando? Você que é mãe, se você hoje tivesse que partir, ou se Deus te livre e te guarde, se você caísse enferma hoje, se você tiver que parar 15 dias no hospital, quem é que vai resolver os problemas da sua casa? Quem é que vai resolver? Você está ensinando o que você sabe para quem? Quem é que você está escolhendo? A Bíblia está dizendo que Deus, através de Elias, escolhe Eliseu. Lá no Evangelho de João, Jesus disse assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Se você quiser saber se você é um bom líder, se ausente. Se a coisa continuar a andar sem a sua presença, você é um grande líder, porque você se multiplicou. Agora, se você tiver que se ausentar e tudo parar, porque tudo depende de você, alguma coisa ainda não está funcionando muito bem. Elias escolhe Eliseu, chama esse homem, e esse homem, que é filho de Safate, Eliseu, ele estava lavrando 12 juntas de bois, ou seja, esse cara já estava trabalhando. Então aprenda com isso. Se você tiver que escolher alguém para a sua equipe, já escolhe alguém que está em movimento. Escolhe alguém que já está fazendo alguma coisa. Escolhe alguém que já é proativo. Porque tem pessoas que vivem esperando a vida
encostado em barranco. Ah, eu vou esperar, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não. Deus ama gente ousada. Deus ama gente de coragem. Deus ama gente proativa. Deus ama pessoas que realizam. Como diz o Paulo Vieira, tem poder quem age. Tem muita gente que não vê milagres acontecendo na sua vida porque não entra em ação. A pessoa está sempre esperando. Ah, eu estou esperando. Ah, eu estou querendo passar num concurso. Ok, você já está estudando? Não, eu vou começar a estudar. Então você está se enganando. Eliseu estava em movimento. Esse homem não estava prostrado numa cama. Ele estava cuidando de uma junta de 12 bois. E ele simplesmente tem o contato com Elias. E Elias vira e fala assim: vem comigo, porque eu vou te preparar. O que Elias fez? Ele começou a treinar a sua linhagem. Ele começou a gerar o fruto fiel da vida dele. Sabe uma coisa prática que acontece demais? Acontece demais, é muito mais comum do que você possa imaginar. Você tem aquele pai e aquela mãe que trabalhou a vida inteira e prosperou. O cara enriqueceu. O cara acumulou um patrimônio tremendo, mas ele não soube passar isso para os seus filhos. Sabe o que acontece quando o pai e a mãe morrem? Os filhos queimam tudo. Torra todo o patrimônio que a família conquistou. Então eu pergunto para você de novo, eu estou aqui para te provocar. Se você hoje que é chefe de família, se você tiver que faltar hoje, quem vai suceder você como linhagem e descendência? Você não sabe o dia de amanhã. Será que hoje a sua filha tem instrução para dar continuidade? Será que você ensinou isso para o teu filho? Será que você está ensinando a escola da vida para a sua filha? Porque a realidade dos fatos é essa. Chega dessa coisa de geração mimada, de gente que está esperando a vida acontecer. Ah, eu estou atrás de Bolsa Família, eu estou atrás de Bolsa não sei o que, eu estou atrás de Bolsa não sei o que. Meu querido, faz acontecer a tua história. Não fica na dependência de ninguém. E foi isso que Eliseu entendeu e começou a agir. A Bíblia diz que naquele momento Eliseu tinha que resolver algumas questões. Elias passa o manto. O manto que está sendo passado aqui sobre Eliseu significa que ele está transferindo autoridade e escolhendo o seu descendente. Eliseu entende aquilo e ele diz o seguinte: espera um pouquinho, deixa eu ir lá em casa que eu vou me despedir do meu pai e da minha mãe. Elias vira para ele e fala assim: vai, mas volta. O que eu tiro de lição disso hoje para mim aqui? Para você. Que quando Deus tem um chamado para você, você vai ter que deixar o teu passado para trás. Você vai ter que deixar coisas para trás. Você vai ter que deixar aquela vida de mulambada, aquela vida de cachaçada, aquela vida de promiscuidade, aquela vida de pecados sórdidos, aquela vida de 171, de dar golpe na vida dos outros. Não, Deus está dizendo o seguinte: vai e volta, porque você sabe que eu tenho um plano contigo. É isso que ele falou aqui, ó. Vai e volta, pois já sabes o que eu fiz com você. Você já sabe o que eu fiz contigo. Ele passou o manto dele em cima de Eliseu. Eliseu falou assim: rapaz, eu ainda tenho umas coisas para acertar. Ele diz: vai lá e volta. E Deus está falando para você hoje, que está aqui hoje, você que está pisando aqui a primeira vez, você que está com a fé abalada, Deus já passou o manto de sangue dele em cima de você. Começa a resolver a sua vida, porque você não sabe o dia de amanhã. O que você tem pendente para resolver com o teu passado? O que você tem pendente com a sua vida que você tem que ir lá? Não, peraí, só um minutinho. Cara, eu tenho que acertar isso aqui. Acertei, voltei. O que você tem para acertar?
Então tira o seguinte: Elias começa a treinar Eliseu nesse movimento tremendo, e ele simplesmente começa a capacitar. Elias acha Eliseu, Eliseu cuidava do gado, Elias começa e toca a mão e o manto em Eliseu, e Eliseu volta para se despedir do seu passado, e Eliseu agora vai aprender a servir. Olha o versículo de número 21, a última frase. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois, imolou, e com o aparelho dos bois cozeu as carnes e deu ao povo e comeram. Então se dispôs e o seguiu a Elias e o servia. Aqui tem lição pra caramba. Qual é a lição? Se você quiser ser profeta, anda com o profeta e serve ao profeta. Se você quiser ser empresário, anda com o empresário. Agora, se você quiser ser bandido, anda com bandido. Porque você precisa de um modelo para seguir. Elias recebeu o manto de glória e estava passando para Eliseu, falou assim: vai lá e acerta seu passado e volta. Ele foi, voltou. A Bíblia diz que ele pegou tudo que ele tinha. Ele pegou a junta de bois, ele fez uma churrascada, e daquela madeira da junta de bois, ele virou braseiro. Ele cozinhou tudo, distribuiu para todo mundo. E a partir daquele momento a Bíblia diz que Eliseu servia a Elias. Que outra lição eu tiro para mim? Para você ser um grande líder, primeiro você tem que ser um grande liderado. Para você ser um grande líder, primeiro você tem que ser o exemplo para o seu liderado. Elias era a referência de Eliseu. Você que é papai, está aqui. Hoje, você é referência para o seu filho? Você que é mamãe, está aqui. Você é referência para a sua filha, para o seu filho? A Bíblia diz que Eliseu servia a Elias. Agora o recado vem para os filhos. Você que é filho. Você que é filho. Você, dentro da sua possibilidade, você está servindo aos seus pais? Como multiplicar o fruto fiel? Isso é tão incrível que onde Elias ia, Eliseu ia atrás. Tudo que ele fazia, ele dizia assim: é assim que se faz, é assim que eu estou te mostrando, você vai ter que fazer assim. E a Bíblia vai dizer que Elias passa por 4 lugares, isso aqui que foi tremendo, quando Deus mostra para mim. Vai lá para o texto de 2 Reis, aquele segundo texto. Diz aqui que Elias levou Eliseu em 4 lugares. E aqui que está o segredo profético. Diz que Elias levou Eliseu em 4 lugares. Primeiro lugar, Gilgal. Segundo lugar, Betel. Terceiro lugar, Jericó. E quarto lugar, Jordão. Diz a Bíblia que no momento em que Elias começa a andar e a trabalhar e a fazer o que tinha que ser feito, ele chega para Eliseu, e você vai ver no capítulo 2 assim, olha que coisa incrível. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal na companhia de Eliseu. Tá, pastor, e aí? O que eu vou tirar para a minha vida? Deixa eu te explicar uma coisa. A palavra Gilgal, no original, significa círculo de pedras, ou rolar as pedras, ou
afastar-se de. Qual é a lição que Elias começa a ensinar a Eliseu? Um líder que é líder, ele vai te tirar de um local de coisa ruim. Gilgal era um local de círculo de pedras. E quando a gente fala de pedras, a gente está falando de dificuldade. Então, se você que é líder, você tem que tirar essa pessoa que está contigo da situação que ela está. Eliseu, ele começa a sair da situação, porque ele era um aprendiz. Ou seja, na tradução literal, a palavra Gilgal significa tirar aquela pessoa de um círculo de problemas. Gilgal significa tirar a pessoa do lugar de dor. Se você quer ser um líder de referência, você tem que pegar essa pessoa e tirar essa pessoa do primeiro momento de dor que ela está vivendo. Foi o que Elias fez. Eliseu, vem comigo, vamos sair de Gilgal, vamos nos afastar dessa situação, vamos nos afastar do local de dor, vamos nos afastar do local de sofrimento, vamos sair de Gilgal. Não adianta você ficar com foco no problema. Ou você fica vivendo a vida com foco no problema, ou você vive a sua vida com foco na solução. Quando é que você vai sair de Gilgal? Tem gente que passa a vida inteira em Gilgal. Só fala de problema, só reclama, só critica, não vê coisa boa em nada. A pessoa está estacionada em cima de um monte de pedras. Ela não sai de Gilgal, ela não sai daquela situação. Então eu te digo, afaste-se daquilo que está te causando dor e sofrimento. Saia de Gilgal. Elias tirou Eliseu de Gilgal. Segundo ponto, a Bíblia está dizendo que Elias disse para Eliseu: você já saiu de Gilgal, agora você fica aqui, porque agora eu vou lá em Betel. Eliseu vira para Elias e fala assim: não, aonde você for, eu vou. E olha que coisa interessante, o primeiro local é Gilgal, local de pedras, de afastar-se de dor. Mas diz que naquele momento Elias vai em direção a Betel. E a palavra Betel, no original, significa casa de Deus. Betel. O líder que tirou esse homem e afastou ele de Gilgal é o mesmo homem que agora está levando Eliseu para Betel. Elias está levando Eliseu para a casa de Deus. Líder que é líder, amigo que é amigo, irmão que é irmão, ele não te leva para a parada furada, ele te leva para Betel, ele te traz para a casa de Deus. Cuidado com essas pessoas que estão te chamando para a parada errada. Cuidado com esse tipo de gente que está dizendo: não, cara, nada a ver, cara, vamos para uma paradinha aí. Cuidado. Começa a questionar o nível das amizades que você está rodeado. Elias leva Eliseu para Betel. Ele tira Eliseu de Gilgal e ele sai dali e vai para Betel, para a casa de Deus. E diz que ele então desceu junto com ele a Betel. Aí o que começa a acontecer? Olha o verso 3. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei. O que ele diz? Calai-vos. Mas sabe o que é interessante? Ele está dizendo o seguinte: esses discípulos aqui estavam criticando, do tipo assim: tu é discípulo de Elias? Hoje o teu líder vai embora, ele vai morrer, ele vai subir aos céus, ele vai ser levado para a tua cabeça. Você está sabendo, né? Você vai ficar sozinho. Primeira coisa, eu vejo aqui inveja.
Cuidado com os invejosos. E cuidado com o sentimento de inveja no teu coração. Mas quando você entender que está perto de invejoso, você faz exatamente como Eliseu fez. Faz assim, ó. Calai-vos. Pode fazer aí. Calai-vos. Cala sua boca. Manda o invejoso calar a boca. Cala a boca, calai-vos. Porque tem gente que não suporta o teu sucesso. Tem gente que não suporta o teu crescimento. Eu imagino esses discípulos que já estavam lá, falando, ó, tá sabendo? Teu líder hoje vai embora. Ele tá indo embora, ele tá ralando o peito. Você tá sabendo, né? Você vai ficar sozinho, né? Você vai ficar tranquilo, ninguém vai te querer mais. Calai-vos. Cala sua boca, não dê ouvido a vozes negativas, não dê ouvido aos críticos, não dê ouvido aos pessimistas, se faça de surdo para aqueles que querem jogar você no fundo do poço. Calai-vos, não vou te ouvir. Calai-vos. Quem está comigo, diga eu. E ele continua. Ele foi a Gilgal, ele foi para Betel, ele foi criticado, mandou todo mundo calar. Agora ele vai em outro lugar. Verso 4. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou para Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim foram para Jericó. Primeiro ele foi para Gilgal, depois ele foi para Betel, depois ele foi para Jericó. Olha que coisa mais linda. Sabe o que significa a palavra Jericó? Lugar perfumado. Lugar perfumado. Olha o crescimento. Ele sai de um local de dor, que é Gilgal. Ele leva Eliseu para a casa de Deus, que é Betel. E depois ele sai de Betel e leva ele para Jericó. Lugar perfumado. Jericó, segundo os pesquisadores, diz que é o lugar de retorno dos israelitas da escravidão do Egito. Você lembra que aqueles que estão em Cristo exalam um bom perfume? Exalam um bom perfume. Se você é um líder, se você quiser se multiplicar, você tira a pessoa de onde ela está vivendo no círculo de pedra, leva ela para Betel, que é a casa de Deus, e depois leva ela para Jericó, para que então ela passe por um processo de purificação em Cristo, e ela comece a sentir o bom perfume de Cristo. Você vai começar a exalar um bom perfume por onde você passa. Você vai começar a exalar um bom perfume na sua faculdade, no seu trabalho, no seu escritório, na sua vida, porque algo diferente está acontecendo contigo. E de novo vem os críticos. Verso 5. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: está sabendo que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por tua cabeça? Respondeu ele: também o sei. O que ele fala no final? Calai-vos. Não quero saber. Não aceito a sua crítica. Não aceito a sua ironia fina. Tem gente que é irônica, né? A pessoa quer ferrar você, ela não manda letrinha na sua cara não, ela fica de ironia fina. Você? Você? Colado com Elias? Você? Está pensando que tu vai crescer? Se eu não cresci, tu vai crescer? Você? É o irônico. Ó, calai-vos. Cala sua boca, não vou te dar ideia. Amém, igreja? Talvez você esteja um pouco chocado, né? Mas essa é a verdade da vida. Aí ele vai para outro lugar. Ele passa por Gilgal, vai a Betel, passa em Jericó, que é um local de perfume. Esse homem já está completamente perfumado. Agora ele vai para o local principal. Ele vai rumo ao Jordão. Olha o que diz a Bíblia, verso 6. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou para o Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Ou seja, aonde vai a corda,
vai a caçamba. Aonde está o líder, está o aprendiz. Aonde está o líder, está o aprendiz. Houve um tempo que eu viajei com a minha mulher, nós fomos no Rio Grande do Sul, Gramado. E pensa num troço que eu sofri. Existe uma fábrica de cristais de Gramado. E quando eu cheguei lá, eu fiquei maravilhado com o mestre artesão. É um negócio incrível, porque o cara pega um bastão de ferro e ele sopra aquilo ali, e aquilo vira uma bola incandescente, e ele começa a forjar o cristal de Gramado. É a coisa mais linda que tem. No final da palestra dele eu estava maravilhado, e ele disse assim: pois é, mas nós estamos numa grande e grave crise. E eu disse: por quê? Ele disse o seguinte: aqui em Gramado nós já não temos mais um aprendiz de mestre de fornada. Os mestres artesãos morreram. Os mestres artesãos mais antigos foram embora. Eles já não estão mais aqui. Eu sou o último mestre artesão que fui formado aqui. A gente chama as pessoas para vir aqui trabalhar, o cara não quer. Ele não quer ser aprendiz. Ele não quer aprender a profissão. E vê se não é o que está acontecendo hoje. Não adianta você ter um grande líder se você não se multiplica. Não adianta ter um mestre artesão. Ele disse: você está vendo essa loja aqui do lado? Eu disse: pois é, essa loja aqui fechou. Essa loja aqui do lado vendia mais que a nossa. O mestre artesão juntou as coisas, o cara se aposentou e foi embora. Eu falei: e aí, mas não tinha mais ninguém para substituir? Ele falou: não tinha mais ninguém. Olha que coisa terrível isso. Não adianta você ter seguidor, você tem que formar líder. Jesus pegou 12 homens, e treinou tudo que ele tinha e tudo que ele sabia. Ele fez transferência de autoridade, ele ensinou. Elias leva Eliseu para o Jordão. O que significa Jordão, pastor? O lugar aonde você tem que descer. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Jesus desceu no Rio Jordão. E o que eu tiro de lição? Esse homem estava em Gilgal, lugar de pedra, lugar de afastar-se. Ele se afasta da dor e do problema. Ele vai para Betel, para a casa de Deus, local de restauração. De Betel ele vai para Jericó, um local doce e perfumado. E agora ele vai completar o ciclo da vida dele, descendo as águas do Rio Jordão, no mesmo lugar onde João Batista batiza Jesus de Nazaré. O que eu tiro disso para a sua vida? Vai ter um momento da sua vida que você vai ter que deixar tudo para trás. Você vai ter que acertar suas contas com o passado, porque Jesus de Nazaré está passando um manto em cima da sua vida. Ele está dizendo para você: sou eu que te escolhi. Acerta a sua vida, acerta o seu passado, vai lá e volta, se desfaz de todo o teu passado e volta para mim, porque eu vou te tirar de Gilgal, lugar de pedras, lugar de dores, lugar de sofrimento. Eu vou te levar para Betel, para a casa de Deus, para a casa do Pai. Depois eu vou te encaminhar para Jericó, um local perfumado. A tua vida vai ter um outro sabor, a tua vida vai ter um outro cheiro, a tua vida vai ter uma outra cor, a tua vida vai ter um outro brilho. E depois que você estiver prontinho, agora eu vou te descer. Porque se você quiser crescer no reino de Deus, você tem que aprender a servir. Maior é o que serve, com amor. Esse é o momento que chega o momento pronto. Eliseu está pronto, está tudo certo. Ele passa pelos 4 locais proféticos. E agora chegou a hora do seu grande líder e mestre ir embora. Capítulo de número 2, verso 9. Diz assim: havendo eles passado por tudo isso, Elias disse para Eliseu: chegou a hora.
Olha o que ele diz: pede-me o que queres que eu te faça. Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Eliseu disse: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Olha que transferência. Eliseu disse o seguinte: olha, cara, eu quero ser como você. Você foi um grande líder, você foi um grande modelo, você foi um grande exemplo. Eu quero ser como você foi. Eu quero pisar onde você pisou. Eu quero falar como você falou. Eu quero andar como você andou. E Jesus de Nazaré fez exatamente isso conosco. Ele diz: importa que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. É como se o Consolador fosse o manto de Elias sobre nós. Eliseu disse: eu quero que tu me dê porção dobrada do teu espírito. Ele está dizendo assim: cara, você tem tanta autoridade espiritual que é isso que eu quero para a minha vida, mas eu quero porção dobrada do teu espírito. Agora olha a resposta de Elias, parece uma resposta grossa. Verso 10: tornou-lhe Elias, olha o que ele responde: dura coisa pediste. Sabe por que ele responde assim? Porque muitas vezes a gente quer o bônus, muitas vezes a gente quer o louro, muitas vezes a gente quer o pódio, mas entenda que não há sucesso sem dor, não há crescimento sem dor, não há avanço sem dor. E Elias vira para Eliseu e fala assim: cara, você tem noção real do que você está me pedindo? Dura coisa você me pediu. Você vai ter o bônus do comando e você vai ter o ônus do comando. Quer crescer? Prego que se destaca é prego que apanha. Você começa a crescer, os invejosos vêm, os críticos vêm, os familiares críticos vêm, o cara que não é da tua família vem e te critica, diz que você é um louco, que isso não vai dar em nada, que você é um lunático alucinado, que você está pensando que você vai chegar aonde. Os teus próprios familiares vão ter raiva de você, vão te criticar, vão ter inveja, os teus amigos do trabalho, mas você passou por um estágio, você foi forjado, saindo de Gilgal, do círculo de pedra. Você foi para Betel, na casa de Deus é onde você aprende. Você foi para Jericó para experimentar o bom perfume de Cristo, e você desceu as águas e levantou como uma nova criação em nome de Jesus. Agora ele diz: o que você quer? Eu falei: eu quero a tua autoridade. Quer autoridade? Que a autoridade com Deus, que a intimidade com Deus, Ele não vai negar. O Espírito Santo foi dado para a igreja nesse último tempo. O Espírito Santo de Deus paira sobre essa igreja. O Espírito Santo vai pairar sobre aquele que todo o invoca e o busca. Se você quer uma mudança radical de vida, se você de fato quer ser uma pessoa que vai fazer diferença, não vai ser apenas mais um crente sentadinho esquentando o banco da igreja. Se você não quer ser um número, se você quer ter autoridade sobre as nações, se você quiser autoridade sobre sua casa, comece a dizer: Senhor, passa esse manto em mim. Derrama o teu fogo, o teu espírito na minha história, porque eu quero ser diferente. E o Senhor vai dizer assim: você quer? Toma, eu vou te dar. Foi isso que Jesus de Nazaré fez. Falou: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ele começou a derramar línguas de fogo sobre a cabeça da igreja. E nessa hora, eu te convido, se você está sendo tocado por essa palavra, se algo está fazendo muito sentido para você, eu te convido a se colocar em pé. E agora você vai consagrar a sua vida, vai dizer: Senhor, eu quero mais de ti para a minha vida.
eu quero mais de ti para a minha história. Senhor, eu quero que tu passe isso sobre a minha cabeça. Assim como o Senhor deu na vida de Eliseu, eu quero que o Senhor dê para a minha vida hoje. Senhor, eu não aceito ficar nessa mesmice espiritual. Eu quero ir além. Me toca com o teu manto. Em nome de Jesus, que Ele te abençoe e te guarde. Que você multiplique o fruto fiel. Amém?